Segundo princípio, a soberania de Deus. Deus é soberano. Né? Eu tenho falado aqui já um pouco sobre soberania de Deus, mas eu não posso deixar de falar, porque o assunto principal ali, né, é um dos assuntos de destaque ali no livro de Noemi, é a soberania de Deus. Né? Que Deus estava no controle de tudo ali, né? E as pessoas estavam pensando ali que as coisas estavam no controle deles, mas Deus estava no controle de tudo ali. Né? Então, olha aqui a soberania de Deus. Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem faz plano, mas o plano que acaba prevalecendo, aonde você acaba parando é onde Deus quis, e não onde você fez o plano. Presta atenção. Né? Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus inclina o coração do rei segundo o seu querer. Resumindo, o rei faz a vontade de Deus. Né? O rei Nabucodonosor foi lá em Israel, matou todo mundo, sobrou uma meia dúzia, levou para... Meia dúzia foi expressão, meu irmão, vocês estão entendendo. É mais gente, mas... Sobrou lá uma meia dúzia, levou cativo lá para a Babilônia, matou Israel, matou criança, cortou no meio, entendeu? Tudo. Foi Deus que inclinou o coração de Nabucodonosor. Foi Deus que mandou Nabucodonosor ir lá e fazer aquilo. Foi o juízo de Deus, porque o povo de Israel estava no pecado. A Bíblia é bem clara. Deus inclina o coração do rei. O rei faz o que ele quer. Lógico que essa não era a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus não é que ninguém faça a coisa errada. Né? Mas Deus... Né? Até o diabo é instrumento de Deus, viu? Porque Deus não executa juízo. Não. Deus não executa o juízo com suas próprias mãos. Ele usa instrumentos, e muitas vezes o próprio capeta é instrumento de Deus. Não. Então, ó, Mateus 10, 29. Não se vende 2 pardais por um ases, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. Né? Você viu um passarinho caiu no chão? Deus consentiu. Né? Deus aprovou aquela queda. Se Deus falasse, não aprovo, não é da minha vontade esse passarinho cair, ele não vai cair. Né? Então, Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. Por que Deus sabe o que vai acontecer daqui 10 bilhões de anos? Porque é Ele que determina as coisas. Deus não faz a vontade de homens. Deus não tem compromisso com homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Quando o homem tem compromisso com a palavra de Deus, aí Deus está tendo compromisso, na verdade, com o homem também, porque ele está tendo compromisso com a palavra, os dois estão... Né? No fundo, Deus não tem compromisso com o homem. Já pensou se Deus tivesse compromisso com o homem? O mundo, como é que ele ia arquitetar o mundo? Como é que ele ia organizar as coisas? Cada um puxando para um lado. Já pensou? Uma casa com 2 pessoas. Cada um puxa para um lado. Um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Já vira uma bagunça na casa. Já pensou? Só vivos agora, fora os que já morreram. 8 bilhões de pessoas quase. Né? Cada um querendo fazer uma coisa e Deus permitindo que você faça tudo. Não. Você pensa que Ele permitiu. No fundo, não permitiu nada. Ele permitiu, o propósito dele está se cumprindo. A organização dele está perfeita. Entendeu? A organização dele não sai 1 milímetro fora daquilo que ele planejou. Não. Filipenses 2,13. Porque Deus é que efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Segundo a vontade dele, de Deus. Ele efetua em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Correto? Então, o que acontece? As pessoas hoje têm mania de dizer assim, mas eu tenho livre-arbítrio, Deus não interfere no livre-arbítrio. Era só o que faltava, né? Era só o que faltava. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Parece que Deus é meu servo. Parece que Deus é...
Parece que Deus está pecando se Ele interferir no meu livre-arbítrio. Parece que eu é que sou o Senhor e Ele é o servo, né? Ele não pode interferir no meu livre-arbítrio. Não pode, Deus, que coisa mais absurda. Deus pode tudo, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele faz quando Ele faz, não pede conselho a ninguém. Pede conselho a ninguém. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se eu tivesse livre-arbítrio, eu já teria me destruído há muito tempo. Há muito tempo. Porque Adão no Éden, ele tinha o livre-arbítrio. Na verdade, a única pessoa que tinha o livre-arbítrio foi Adão. Porque Adão não era escravo. Adão era livre. E tinha o livre-arbítrio. Falou, essa aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela ali é a árvore da vida. Você tem liberdade de escolher qual que você quer. E ele escolheu a árvore da morte. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, ele virou escravo e todo ser humano virou escravo. Então não tem mais livre-arbítrio. Escravo não tem liberdade. Né? Não, mas agora nós somos filhos. Nós somos filhos, mas nós continuamos escravos também. Né? Eu sou amigo, sou filho, mas sou escravo por livre e espontânea vontade. Né? Por quê? Porque ele colocou essa vontade em nós. Não é bem livre e espontânea vontade que eu decidi. Não é nesse sentido, não. Né? Então, o que acontece? O livre-arbítrio, irmão, que essas pessoas tanto desejam, que elas tanto querem, que elas tanto debatem. Eu estou falando de cristão mesmo, que se dizem cristão, evangélico. Alguns até são nascidos de novo mesmo, mas só não têm muito entendimento. Né? Esse livre-arbítrio que as pessoas tanto querem, que elas tanto discutem, que tanto debatem por causa dele, fazem tanta questão desse livre-arbítrio, irmão, ele é igual uma bomba atômica. É igual uma bomba atômica. Se o cara disser, olha, é o seguinte, o Brasil está muito perdido e está muita criminalidade, vou dar essa bomba aqui para você, é pequenininha. Ela é uma bomba atômica, você guarda lá na sua casa para se defender. Apareceu o bandido lá, meu filho, você solta ela. Não? Fala, moço, pelo amor de Deus, me leva essa bomba embora, porque eu não sei lidar com ela, o primeiro a morrer sou eu. O primeiro que vai morrer sou eu não sei lidar com ela. O livre-arbítrio é a mesma coisa. Se isso fosse possível, Deus quisesse me dar o livre-arbítrio agora, eu falava, Senhor Deus, por favor, tenha misericórdia de mim de joelho. Eu ajoelhava e falava, tenha misericórdia de mim, não faça esse mal comigo, não me destrua. Senhor, por favor, tenha misericórdia, não acabe comigo, não me destrua, leve esse livre-arbítrio embora, Senhor. Porque se eu tivesse o livre-arbítrio por uma hora, eu me destruiria. Eu só não sou consumido em meia hora porque eu não tenho livre-arbítrio, porque Deus é que cuida de mim. Agora, se fosse possível Deus me dar agora o livre-arbítrio, a primeira coisa que eu fazia era entregar para Ele. Por isso que eu digo que nós somos escravos de Deus. E aí tem aqueles que discutem. Eu não sou escravo, eu sou servo. Bom, primeira coisa. Escravo e servo no original é a mesma coisa, o significado é o mesmo. Segunda coisa, por que as pessoas não querem ser escravo, querem ser servo? Porque servo é uma conotação errada, é uma interpretação errada do brasileiro. Na cultura nossa é uma interpretação errada. Mas qual é a interpretação que eles têm do servo? O escravo é obrigado a servir, o servo não, eu sirvo se eu quiser. Se você serve a Deus, se você quiser, você não é digno de chamá-lo de Senhor. Então o Senhor é você mesmo. Quem serve a Deus quando está com vontade, quando quer, quando acha certo, não pode chamá-lo de Senhor. Pode? Não pode. Né? Pastor, mas eu sei que muitas pessoas têm dificuldade em entender essa questão do livre-arbítrio por causa da livre agência. Tem uma expressão, um termo assim, teológico, na teologia reformada, que chama livre agência. Livre agência. Então, livre agência não é livre-arbítrio. O homem não tem livre-arbítrio. O homem tem livre agência. Né? Qual que é a diferença, então? Né? O livre-arbítrio é o homem poder escolher entre o bem e o mal.
Isso o homem não tem. Ele não pode. Ele não tem essa capacidade. Por quê? Porque o homem pecou e ele recebeu a natureza maligna. E a natureza maligna, quem tem uma natureza maligna não pode escolher entre o bem e o mal. Porque a natureza maligna, ela é maligna. A natureza do diabo, ela é do diabo. E ela só pende para o mal. É como um carro desgovernado. Ele tem puxando para a esquerda. E ele só vai ir para a esquerda, a menos que você pegue o volante dele e puxe para o outro lado. Senão ele só vai para a esquerda. Porque a direção dele está torta para a esquerda. Entendeu? Então o homem, ele não tem mais, né, forças nem condições, e o querer dele também não é para escolher o bem. Então o homem não tem mais o livre-arbítrio. Né? Ele não tem mais. Mas muitas pessoas acham, não, o homem do mundo não tem o livre-arbítrio, mas o crente tem. Agora que nós convertemos, nós passamos a ter. Não. Não. Também não tem. Porque o que acontece? As pessoas do mundo, elas não podem mais escolher o bem. Ela é zero, ela não escolhe. Quando ela escolhe o bem, ela escolhe com uma motivação errada. Entendeu? Então, a pessoa do mundo não tem capacidade de escolher o bem. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, nós conseguimos escolher o bem. Mas aí não é bem nós que escolhemos, é aquela natureza nova de Deus que está em nós. Na verdade, quem escolheu foi Ele. Entendeu? Então, agora que você é crente, você pode tomar uma decisão correta e com a motivação correta, mas o mérito não é seu. Na verdade, foi Deus que fez aquilo. Então, não dá para dizer, mesmo os cristãos, não dá para dizer que nós temos o livre-arbítrio. Agora, nós temos a livre agência. Né? E a livre agência... Perdão, moço. Livre agência explica um pouco aqui, dá para entender melhor o livre-arbítrio, mas é outra coisa. Né? Livre agência, o que é? Livre agência é o seguinte, nós não somos robôs. Você tem a liberdade de chegar numa loja, por exemplo, e escolher entre uma camisa vermelha e uma camisa preta. Entendeu? Isso é livre agência. Então, você tem liberdade de escolher coisas que, do dia a dia, que não interferem no propósito. Uma questão de gosto. Uma questão de gosto que não é pecado nenhuma e nem outra. Mas também tem uma outra coisa que você consegue escolher. A livre agência é o seguinte, você consegue escolher entre fazer um mal maior e um mal menor. Entendeu? Você consegue escolher entre fazer esse tipo de pecado e aquele outro tipo de pecado. Entendeu? Então você consegue escolher. Né? Então, você tem a liberdade de escolher. Se você quer, sabe, matar ou roubar, ou os dois, você consegue escolher. O homem consegue escolher. Entendeu? Então o homem ele só consegue escolher o pecado. Agora ele consegue escolher qual tipo de pecado ele quer. Entendeu? Então isso é livre agência. Né? E ele consegue também ir lá na loja e escolher uma calça. Não, eu quero uma preta. Essa azul não vou querer não. Achei essa preta mais bonita. Então ele consegue escolher, né? Entre um pecado menor. Ele consegue escolher se prostituir com uma loira ou com uma morena. Prestou atenção? Isso aí chama-se livre agência. O coração do homem é prostituto. Agora ele consegue escolher se ele quer se prostituir com uma loira ou uma morena. Entendeu? Ele consegue escolher. Sabe? Se ele vai usar um sapato ou um tênis. Isso chama livre agência. Livre-arbítrio é você escolher entre o bem e o mal. Isso o homem não consegue. Depois que a gente converte, a gente consegue. Mas aí não é bem nós que estamos conseguindo. Aí é Deus que faz através de nós. Então, por isso, ainda mesmo depois de crente, não dá para dizer que nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a livre agência. Deus é soberano. 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 Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Tudo está predestinado. Tem dezenas e dezenas e dezenas de textos. Não chega a centenas, eu acho, mas tem dezenas e dezenas de textos que são bem claros que os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo. E tudo foi pré-determinado por Deus, planejado por Deus. Deus já sabe o que vai acontecer lá no final. Por que Ele já sabe? Porque Ele pré-determinou tudo, meu Deus.